Capítulo 7. A trilha era estreita e lamacenta. Mata fechada. Avançava dos dois lados. Não pareceu a Gabe uma trilha particularmente pitoresca ou agradável, nem numa tarde de verão, quanto mais numa noite escura e gelada de fevereiro. Os troncos retorcidos haviam derrubado a cerca bamba dos dois lados. Em algum ponto acima da trilha, os galhos se encontravam, entrelaçados como mão de amantes, tão tortos quanto os dedos dos boxeadores. Ele tentou controlar o arrepio, uma maldição às vezes ser escritor. Ou ex-escritor, ele corrigiu. Por outro lado, será que alguém um dia deixa de ser escritor? Como um alcoólatra, a vontade sempre estava ali. Quando criança, ele sonhava em escrever livros, como seus heróis, Stephen King e Stephen Herbert. Mas crescendo num balneário pobre, sem pai, e com uma mãe que gastava a maior parte do dinheiro num bar, essa ideia logo fora arrancada dele. Onde ele cresceu, as pessoas desconfiavam de ambições. O trabalho duro e o sucesso dos outros só as lembravam do próprio fracasso e escolhas ruins. Quem lutava com unhas e dentes para escapar de lá não era incentivado, mas zombado. Está ficando todo metidinho. Lá vem ele se achando, para a faculdade chique. Ele fingia não ligar para a escola na frente dos amigos, enquanto passava noite após noite com a cara enfiada nos livros, estudando para as provas sozinho no quarto. Tirava notas boas, e apesar de quase ter destruído todos os sonhos na adolescência, antes mesmo de começarem, recebeu uma segunda chance. Conseguiu uma vaga na escola politécnica local e então um trabalho mal remunerado numa pequena agência de publicidade. Logo antes de começar no emprego, sua mãe morreu. Todo mundo da comunidade foi ao funeral, mas ninguém deu um centavo para ajudar. Gabe teve que penhorar o que restava das posses da mãe para pagar pelo caixão. Passaram outros 3 anos produzindo folhetos de pesários, até que recebeu uma proposta de emprego numa agência grande no centro do país. Durante uma reunião, ele conheceu uma designer gráfica freelancer chamada Jenny. Eles se apaixonaram e se casaram, e Jenny engravidou. Felizes para sempre. Só que isso não existe. Ele costumava brincar e ganhava a vida mentindo. Haha! Ninguém sabia quão verdadeiro isso era. Ganhava a vida mentindo. Vivia uma mentira. À sua frente, a trilha se abria. As últimas árvores rareando. Gabe se viu numa margem estreita. Uma lua minguante finíssima flutuava na extensão da água parada. Um lago. Não era um lago grande. Talvez 10 metros de largura, 15 de comprimento. Do outro lado, mais árvores. Um pouco à direita, uma colina íngreme, escondido, preservado. Como a trilha arborizada, não era uma paisagem bonita. O cheiro era úmido e fétido. A margem acabava do nada e estava coberta de latas e sacos plásticos velhos. A superfície do lago estava tomada por algas marrons. E no meio, parcialmente submerso na água nojenta, havia um carro. O carro talvez estivesse totalmente submerso antes. Mas os últimos anos haviam sido mais secos que o normal. Os níveis de água tinham caído de uma forma sem precedentes. Pouco a pouco, o lago provavelmente retrocedeu até que o carro fosse revelado. Isso explicava as latas e os sacos na margem. Gabe foi até a beira da margem. A água bateu na ponta de seus tênis. O carro estava enferrujado e coberto por algas molhadas. Na escuridão, parecia da mesma cor do lago. Mas ele ainda conseguia enxergar, mal visível no para-brisa traseiro, iluminados pela sua lanterna. Buzine se estiver com tesão. Buzina quebrou, atenção no dedo, faltando muitas letras. Ele deu outro passo, sem ligar para a umidade que já chegava às meias. E então, uma voz disse: Acertei? Droga! Gabe se virou. O samaritano estava atrás dele. Devia ter saído de entre as árvores, ou então surgido numa nuvem de fumaça. As duas opções eram igualmente favoráveis.
O samaritano era alto e magro. Como sempre, estava todo de preto. Calça jeans preta, jaqueta preta. Sua pele era quase tão escura quanto. A cabeça raspada brilhava ao luar. Seus dentes eram de um branco surpreendente. Num deles havia uma pedrinha iridescente, com uma pérola. Uma vez, quando Gabe perguntou o que era aquilo, ele franziu a testa. Eu trouxe de volta de um lugar que visitei. Carrego sempre comigo. Como uma lembrança? Aham, para me lembrar de nunca voltar. O assunto acabou aí. Gabe sabia que era melhor não retomá-lo. Ele encarou o samaritano. Você quase me matou do coração. Desculpe. O samaritano sorriu. O pedido de desculpa não parecia ser honesto. Gabe não reclamou. Assim como não perguntou a ele o que estava fazendo ali, na beira de um lago, no meio da noite. É o carro? Perguntou o samaritano. A maioria dos adesivos tinha desbotado ou descolado. Metade do veículo estava submersa e as palavras haviam desaparecido por completo. Mas Gabe sabia. Ele assentiu. É o carro. Uma onda de fraqueza o dominou. Ele se sentiu balançar. Por um momento, achou que fosse vomitar. É o carro. Dizer aquelas palavras, depois de tanto tempo, ele não tinha imaginado. O carro era real. Existia. Estava bem ali, na sua frente. E o carro era real. E se o carro era real, ela não está lá dentro, disse o samaritano. O enjoo diminuiu. Izzy não tinha morrido naquele pântano fedorento. Seu último suspiro roubado pela água parada enquanto ela batia nas janelas sem conseguir... Para, ele disse a si mesmo. Para com essa porcaria. Gabe passou a mão pelo cabelo, esfregou os olhos com força. Como se pudesse, de alguma forma, arrancar os pensamentos ruins com a mão. O samaritano só ficou olhando, esperando que ele se acalmasse. Tem outra coisa que você precisa ver. Ele passou por Gabe e entrou na água sem hesitar. Gabe não teria se surpreendido se ele simplesmente estivesse caminhando por cima do lago. Ou talvez esse fosse o irmão errado. Ele alcançou o carro e olhou para trás, para Gabe. Eu disse que você precisa ver isso. Gabe não esperou que ele repetisse. Entrou no lago, atrás do samaritano. A água não estava tão fria como ele esperava, mas ainda assim sua pele foi tomada por arrepios e ele ficou sem ar. Trincando os dentes, atravessou as algas podres, a água turva batendo na virilha, o cheiro se infiltrando pelas narinas e revirando o estômago. Ele chegou ao carro. O cheiro ali era pior ainda. O que... O samaritano respondeu, esticando o braço longo e abrindo o porta-malas, que soltou um rangido enferrujado. Ele segurou a porta no alto. Gabe olhou para dentro. Olhou de volta para o samaritano e vomitou. Capítulo 8. Fran segurou o volante com força. Ao seu lado, Alice estava recostada no banco, olhando pela janela. Seu iPad estava no colo, mas ela não parecia disposta a ligá-lo. Seu acesso à internet era limitado de qualquer maneira. Da mesma forma, só tinha um celular básico pré-pago para emergências. Felizmente, Alice ainda era nova demais para reclamar dessas restrições. Na verdade, em geral, ela ficava mais feliz lendo do que usando o tablet ou o celular. Mas Fran ainda sentia uma pontada familiar de culpa. Ela negava tantas coisas a Alice que o acesso à internet era o menor delas. E isso só ia piorar conforme ela se aproximasse da adolescência. Mas Fran não tinha escolha. Era o que precisava fazer para mantê-la segura. Depois que elas fugiram pela primeira vez, Fran tinha decidido pela educação domiciliar. Isso impedia que as autoridades batessem na porta fazendo perguntas e evitava que Alice ficasse sempre à vista. Ainda estava vulnerável, traumatizada. Ela precisava de tempo para se ajustar. As duas precisavam. Mas conforme Alice crescia, Fran sabia que precisava de mais normalidade.
da convivência com crianças da sua idade. Então, tinha cedido e matriculado a menina na escola primária local. Fora um erro. Alicia era esperta, mas também era nova, e era muito fácil esquecer uma mentira. Além disso, as pessoas conversavam no portão, na sala dos professores. Uma palavra descuidada, repetida a um estranho. Um lapso para um professor ou o pai de um coleguinha. Um amigo de um amigo que postava uma foto nas redes sociais. Realmente, era só uma questão de tempo. Elas tinham escapado, mas por um preço. Desta vez, Fran havia tentado ainda ser mais cuidadosa. Nada de escola, uma casinha comum numa cidade pequena. Ela arrumara um emprego numa cafeteria local e o dono não se importava que Alice estudava em silêncio nos fundos. Elas tentavam o máximo possível por chamar a atenção. Tinha durado 1 ano. Ela soubera que havia algo de errado assim que chegara em casa na noite anterior. Fran não acreditava muito em sexto sentido, mas acreditava em algum tipo de alarme primitivo presente no DNA, que nos avisa do perigo, mesmo quando nosso cérebro nem o registrou ainda. Ficara parada na cozinha e prestar atenção ao som da casa, todos os sentidos em alerta. Alice já tinha subido para o quarto. Fran ouvira seus passos e o rangido da cama. Então, silêncio. Nem mesmo o zumbido familiar da televisão dos vizinhos. A casa descansava. Os nervos de Fran vibravam. Ela fora até a janela. Às 6 da tarde em fevereiro, o dia já tinha escurecido. Os postes estavam começando a acender. Fran olhava de um lado a outro da rua. Seu Fiat Punto velho estava estacionado com 2 rodas na calçada. O Escort azul dos vizinhos estava atrás, quase encostado no seu carro. Ela conhecia todos os carros da rua, assim como das visitas. Dessa forma, era capaz de identificar qualquer veículo desconhecido, estranho. Ontem havia visto um, estacionado a algumas casas de distância, na esquina, atrás do Toyota amarelo do Patel, na casa 14. Uma van branca pequena, inócua, do tipo que as pessoas alugavam quando queria fazer a própria mudança. De fato, os Patel tinha vendido a casa um tempo atrás, mas era uma família de 6. Ela estava certa de que aquela vanzinha branca não conseguia levar todas as coisas deles. Aquela van não devia estar ali. É claro que provavelmente existiam inúmeros motivos para que estivesse. Explicações racionais, simples e normais, mas Fran a descartara. A van não devia estar ali. A van viera atrás delas. Enquanto ela observava, a porta do motorista se abrira. Um homem saíra, forte e baixo, usando um boné, um moletom verde e calça jeans. Estava carregando o embrulho. É claro, as pessoas viviam comprando coisas pela internet. Um veículo de entrega não levantaria suspeitas. Só que Fran não comprava nada pela internet, exatamente por esse motivo. Não tinha muito tempo. Ela correra a escada acima e abria seu guarda-roupa. Tudo que precisava estava arrumado numa mala pequena no chão do armário. A casa fora alugada totalmente mobiliada. Elas não tinham nenhum item de valor sentimental. Ela batera na porta de Alice e abrira devagar. A menina estava deitada na cama lendo, as pernas compridas para cima. Ela estava crescendo tão rápido, pensara Fran. Haveria um momento em que começaria a fazer perguntas, em que não concordaria mais com essa vida. Fran empurrara aquele pensamento assustador para longe. Querida? Oi. Alice erguera os olhos, alguns fios de cabelos escuros caindo sobre o rosto. Temos que ir agora. Fran abrira o guarda-roupa, pegara a mala da menina e jogara um casaco para ela. Alice se vestira e se levantara, enfiando os pés nas Uggs falsas. Então, hesitara, olhando em volta. Fran
lutava contra o impulso de agarrá-la, de apressá-la. Alice, vamos, insistira. A menina encontrara o que estava procurando. A mochila com as pedras, na mesa da cabeceira. Ela a agarrara e pendurara no ombro. As duas se esgueiraram para o corredor e desceram as escadas em silêncio. Logo antes de chegar ao primeiro andar, Fran parara, o corpinho quente de Alicia encostado às suas costas. Ela espiara pela quina da parede. A porta da frente tinha um painel de vidro opaco na parte de cima, de modo que ela conseguia ver quando havia alguém se aproximando. Fran havia colado um aviso à porta, casualmente manuscrito. Para encomendas e entregas, por favor, use a porta lateral. Obrigada. Fran vira uma sombra no vidro jateado. Esperara enquanto o homem lia o bilhete. Então, vira a sombra se mover de novo, dando a volta na casa. Agora. Ela agarrara a mão de Alicia e as duas dispararam pelo corredor. Fran destrancara a porta com pressa. Ouvira a batida na porta lateral. As duas correram a curta distância até o carro. Fran destrancou as portas com um controle remoto. Jogaram as malas no banco de trás. Alice sentara no banco do carona. Fran se metera atrás do volante. Dera partida. Já estava acelerando para longe quando vira o homem sair correndo pela lateral da casa, parecendo confuso e irritado. Por um segundo, ela se perguntara se ele estava mesmo fazendo uma entrega. Talvez só tivesse no endereço errado. Então, ela vira um brilho de metal em sua mão. Não, ela não estava paranoica. Ele tinha vindo atrás delas, ela sabia. Em 10 minutos, elas chegaram à rodovia. Suas vidas antigas, abandonada mais uma vez. Fora a parada rápida no posto, ela estava na estrada desde então. Não tinha demorado muito no início, mas então pegaram um imenso engarrafamento na M5. E mesmo já tão tarde, foram atrasadas por uma interminável procissão de caminhões nas duas pistas da M42. Estavam subindo a M1 em direção a Yorkshire agora. Ganhando tempo, pensou Fran. Uma fala de um velho filme surgiu na sua mente. Estou ganhando tempo. Qual era? Então, ela se lembrou. Os desajustados e eternos favoritos dos estudantes. Parece que estamos fugindo para salvar nossas vidas por engano. Para onde a gente está indo? Perguntou Alicia. Não sei. Escócia, talvez. Para algum lugar seguro, querida. Eu prometo. Você já prometeu antes. Eu não deveria ter prometido. E não deveria fazer isso agora. Mas o que eu poderia dizer? Nós nunca estaremos seguras. Nunca vamos parar de fugir. Ela não conseguia admitir isso para si mesmo, quanto mais para uma menina prestes a completar 8 anos. A gente vai ter uma casa nova e legal. Posso voltar para a escola? Talvez, vamos ver. Alice não respondeu. Estava se acostumando à decepção. A decepção e a desconfiança. Sombras não deveriam tomar conta dos seus olhos, pensou Fran. Seus olhos deveriam ser brilhantes, cheios de esperanças e expectativas. Não de medo. Sua mente voltou à imagem de Alice no chão do banheiro, despertando do sono. Você está se sentindo bem? Perguntou. Aham. Não se machucou quando caiu mais cedo? Não. Você quebrou o espelho. Alice franziu a testa. Não me lembro. Você se lembra de alguma coisa? Fran arriscou uma olhada rápida para o lado. Alice não estava mais com a testa franzida. Seu rosto estava calmo de novo, sereno. Ela estava pensando no sonho. Eu vi a menina. A menina. Alice mencionava uma menina antes. Mas ao ser pressionada, tinha se calado. Você sabe quem é ela? Alice fez que não com a cabeça. Ela falou com você? Alice fez que sim. O que ela disse? Ela disse que está com medo. Fran engoliu em seco. Cuidado agora. Não a deixe fugir. Ela falou porque está com medo? Uma pausa.
mais longa. Um carro piscou os faróis para elas. Então, ultrapassou e foi para outra pista. Fran se deu conta de que estava indo devagar demais para a pista do meio. Uma irritação para outros motoristas e uma forma de chamar a atenção. Ela ligou o pisca-alerta e encostou. Alice ficou parada no banco do carona, brincando com a mochila de pedrinhas. Clique-claque, clique-claque. O som fazia Fran trincar os dentes de nervoso, constante e insistentemente. Clique-claque, clique-claque. No momento em que imaginou que a menina não ia mais responder, Alice sussurrou. Ela disse que o homem de areia está vindo. Capítulo 9. Gabe nunca tinha visto um corpo, não na vida real. Quando sua mãe finalmente sucumbira à cirrose, ele tinha sido covarde demais para ver o corpo no hospital. Mais tarde, ele se arrependeu. Tinha tornado a morte dela mais final, mais completa. Durante semanas, despertara de madrugada, após sonhos vívidos de que ainda ela estava viva, de que o hospital cometera um erro. Mesmo visitar o túmulo parecia irreal. Não parecia possível que ela houvesse partido para sempre. Era como se ela tivesse simplesmente se afastado dele, no meio de uma conversa que permaneceria incompleta sem jamais pronunciar seu último adeus. Esse corpo estava muito além de qualquer despedida. Nem parecia mais um corpo. Eram ossos cobertos por uma fina camada de carne podre. A pele era de um verde marmorizado e pintalgado horrendo. Em alguns pontos havia rachado, revelando mais alguns ossos amarelos e algum tipo de gosma cinza inidentificável. O rosto, ou o que um dia fora um rosto, era somente um crânio. Os glóbulos oculares amarelos e frouxos, lábios rachados, esticados num esgar sobre o resto dos dentes amarelos. A mente de Gabe se lembrou de um desenho que Izzy fizera na pré-escola. Era para ser a professora dela, Joy, que realmente não era nenhuma Mona Lisa, mas acabou parecendo uma mistura de Geleca ou de Os Caçadores Fantasmas com o Nosferatus. Desenhada por alguém com tendências psicóticas. Era isso que aquele corpo parecia, mas pior, definitivamente pior. 1 bilhão, 1 trilhão, 1 quadrilhão de vezes pior, como Izzy dizia. E isso sem nem contar o cheiro. Jesus, o cheiro. Gabe se virou e vomitou. Só saiu Billy. Ainda assim, ele teve mais alguma ânsias antes de conseguir se controlar um pouco. O samaritano ficou parado ao seu lado, parecendo não estar incomodado com o cheiro, nem com a água gelada, na qual agora flutuava com o conteúdo do estômago de Gabe ou com o corpo putrefato. Dá para fechar isso? Pediu Gabe se ajeitando. Já deu para ver. O samaritano obedeceu, fechando o porta-malas com um baque surdo. Ele deu uma batida no metal. Eu diria que seu amigo aqui está morto há mais ou menos 1 ano. Só? O carro é velho. O porta-malas não é a prova d'água nem de ar. Pode ter retardado um pouco a decomposição, mas não muito. Tem certeza de que é um homem? Ele assentiu e disse. Está pelado. Não reparou? O negócio todo da podridão me distraiu. Mas agora o samaritano comentara. Gabe percebeu que tinha razão. Sem roupas. Só um pouco apodrecido, trancado no porta-malas de um carro que Gabe vira pela última vez se afastando com sua filha dentro. Ele engoliu em seco. Todos esses anos ele havia procurado, esperando por isso. Mas não era isso que ele havia esperado. Merda. Que porcaria afinal ele esperava? E que porra ele devia fazer agora? Quer dizer, tem um jeito de identificá-lo? O samaritano fez que não com a cabeça. Sem roupas, sem carteiras, sem documentos. Ele encarou Gabe com uma expressão séria. Mas eu não verifiquei na parte da frente do carro. Gabe olhou para o samaritano, e então para o carro, com a frente ainda quase submersa no lago. Ele suspirou e foi se aproximando, a água subindo até as coxas.
É mais fundo do que parece, cara. O samaritano tinha razão, mas 2 passos hesitantes e a água já batia quase no peito. Gabe escorregou no lodo, abandonando os braços e jogando uma onda de água nojenta no rosto, recuperou o equilíbrio. Puta merda, tudo bem aí? Ele deu uma olhada para trás. O samaritano tinha voltado para a margem e está de pé em terra firme, observando com um sorrisinho divertido. O homem pegou um cigarro eletrônico no bolso e tragou. Mal parecia molhado. Gabe esfregou o rosto com a manga do casaco. Aham, tudo ótimo. Ele chegou à porta do passageiro e puxou. A pressão da água dificultava. Puxou de novo e dessa vez a porta cedeu um pouco. Gabe passou a perna pelo vão, lutando com a água nojenta. Pegou a lanterna e iluminou o interior do veículo. Os bancos eram de couro, antiquíssimos, rasgados e mofados pela água. O assoalho do carro estava tomado pela água. Não havia nada nos bancos dianteiros, além de algas escorregadias e latas de refrigerante velhas e enferrujadas. Fanta. Izzy não gostava de refrigerante, ele pensou. Ele se enfiou mais dentro do carro, esticou o braço e alcançou o porta-luvas. O compartimento se abriu. Dentro havia alguns papéis tão molhados que se desfizeram assim que ele tocou. Mas havia outra coisa. Uma pasta de plástico transparente. Gabe pegou a pasta e iluminou o conteúdo com a lanterna. Uma bíblia pequena, um mapa dobrado e um caderninho preto, parecido com um diário e uma agenda telefônica. Gabe atravessou o lago de volta para a margem, segurando a pasta de plástico. Estava com frio e tremendo. Bem, a parte de cima do seu corpo estava tremendo. A de baixo poderia estar dançando tango, até onde ele sabia. Já não sentia nada ali fazia algum tempo. Achei que não dava para você ficar mais branco, mas agora está quase transparente. Valeu. Achou alguma coisa? Gabe ergueu a pasta. Talvez a polícia consiga alguma digital. Ei, interrompeu o samaritano, erguendo a mão. Quem falou em polícia? Gabe o encarou sem entender. É o carro. O carro que eles falaram que não existia. Eu tenho que ligar para a polícia. É uma prova. O samaritano observou com os olhos mais escuros que a escuridão. A polícia acha que sua filha está morta. O carro não vai mudar isso. Mas e se eles acharem o DNA de Izzy ou identificarem o corpo? O samaritano revirou os olhos. A vida real não é que nem na TV. Você tem ideia de como é difícil recuperar amostras de DNA depois de tanto tempo, ainda mais depois de um carro que esteve mergulhado num lago nojento? Por incrível que pareça, não. Quase impossível. O DNA se degenera em dias. Gabe queria discutir, mas teve a impressão de quando se tratava de alguns assuntos, o samaritano sabia do que estava falando. E o corpo? Mesmo que você consiga identificar esse cara aí... Antes que o Gabe pudesse responder, o samaritano continuou. Tem um cara morto no porta-malas de um carro que você estava tentando encontrar. E a única pessoa com um motivo para matá-lo... Gabe piscou confuso. Eu? Você. Então, o que eu posso fazer? O samaritano indicou a pasta com um aceno. Pode começar dando uma olhada no que tem aí. A não ser que esteja planejando guardar de lembrança. Gabe ficou na dúvida. Então, se abaixou e abriu a pasta com cuidado. Um fiozinho de água escorreu. O samaritano apontou a lanterna para ele. Gabe pegou a Bíblia primeiro e folheou. As páginas estavam mofadas e grudadas. Nenhuma inspiração divina. Ele largou o livro e pegou o caderninho. Se estava esperando encontrar uma confissão e um endereço, não teve sorte. A maioria das páginas tinha sido arrancadas. As poucas que sobravam estavam em branco. Ele sentiu as esperanças morrendo. Por fim, pegou o mapa. Era um daqueles antigos que ninguém usava desde o século passado. Gabe desdobrou o papel e algo caiu. Ficou olhando o objeto.
um elástico de cabelo cor-de-rosa, sujo, úmido e esfarrapado. Papai. Ele ergueu os olhos para o samaritano. Ela estava no carro. O homem encarou sério. Então, repito o que te falei antes. O quê? Se esse é o carro e esse é o homem que pegou a sua filha, então, quem diabos matou o cara?